14 dicas para você se aprontar para a batalha quando você está se divorciando de um narcisista, de um psicopata. Você sabe que passou por algumas fases, não é? A primeira fase é aquela de sedução, em que você encontrou o príncipe ou a princesa da sua vida. A segunda fase, quando você começou a ser enrolada, enredada e manipulada, ele ou ela. A terceira fase, quando você foi descartado ou descartada, porque o abusador ou abusadora já recebeu tudo, já tirou tudo o que queria de você. Então, vai jogar fora algo que não serve mais para ele ou ela. E tem uma quarta fase, que a grande maioria também sustenta, que é a fase quando o abusador ou abusadora ainda tenta tirar mais alguma coisa de você. Já não é mais sedutor, já não é mais, não tenta te puxar de volta para a sua convivência, mas quer tirar mais alguma coisa de você. E isso pode demorar um bom tempo. Pode acontecer na forma de tortura psicológica, se você tem filhos, por exemplo, com a pessoa. Tortura psicológica na forma de difamação, campanha de difamação, em que você tenta se erguer e toda vez que você tenta se erguer vem mais um golpe desta criatura contra ou as suas finanças, ou o seu prestígio, ou a sua profissão, ou até lá no seu trabalho. Essa criatura pode fazer alguma coisa para que você não se levante. E isso tudo tem um propósito. Qual é o propósito? Suprimento narcísico ou psicopático. Porque estas pessoas vivem da energia dos outros. São vampiros energéticos, emocionais, financeiros, vampiros. Então, nesse meio todo, você está se divorciando, por exemplo, ou se separando. E o que você vai enfrentar? Você vai enfrentar um terror. Prepare-se. É uma guerra em que o agressor ou agressora admite uma única saída: a sua vitória, do agressor, da agressora, e a derrota da sua vítima. Para isso vai usar todos os malévolos subterfúgios de que uma mente cruel é capaz de inventar, de criar, de construir. Por exemplo, se você não for realmente esperta ou esperto, esta criatura é capaz de forjar provas para mostrar que você que é o abusador ou abusadora. E ele ou ela, a coitadinha da vítima. Esta criatura
pode convencer os seus advogados de que você é que está errada. Pode comprar o seu advogado. Pode convencer até o juiz. Prepare-se para isso. E o juiz, que usa apenas uma lógica diante dos fatos que ele vê ou ela vê, e não enxerga o que está por trás destes fatos, vai julgar você culpado, culpada. E aí, o que você faz? Eu estou cansada de ouvir casos após casos de vereditos absolutamente absurdos. Por exemplo, o juiz entregando a criança, a guarda da criança, nas mãos do abusador, da abusadora, sem ver a realidade. E eu penso, como isso é possível? Nossos tribunais estão cheios desse tipo de casos. Ou então, numa partilha de bens, o abusador ou a abusadora prova, mediante testemunhas, mediante documentos falsificados, que a quantia a ser dividida não é aquela que você sabe que tem, é outra. Ele já camuflou boa parte dos bens em seu nome ou de alguma outra forma. E você, que participou durante anos, às vezes, para construir este patrimônio, vai ficar com algo muito próximo de zero, se não for dívidas. Uma das premissas básicas para você se preparar para essa batalha é o autoconhecimento. Sabe aquele livro Arte da Guerra, de Lao Tzu? Um livro antigo em que ele delimita ou define todas as estratégias para que alguém ganhe uma batalha. E essa batalha pode ser não só guerra de fato, né, como nós conhecemos, mas principalmente as lutas internas. Não só luta com você mesmo, mas, por exemplo, nesse caso, luta de uma disputa em relação a um divórcio. E o que está sendo disputado? Primeiramente, a sua integridade. Pode estar sendo disputado o aspecto financeiro, propriedades que vocês construíram juntos. E o abusador ou a abusadora quer ficar com tudo. Não tem a mínima disposição de você usufruir disso. Na visão do abusador ou da abusadora, ele ou ela é a vítima e quer ficar com tudo, se sente no direito de ficar com tudo. Então fará de tudo, para depredar você. Também é uma batalha por sua saúde. O vampiro ou a vampira querem sugar tudo de você, a sua energia vital. Também, e essa é a parte mais aterrorizante, guarda dos filhos. Ou, às vezes, nem a guarda, e sim como vocês vão conduzir
as relações, filhos com o pai, filhos com a mãe, agora que não estão ou não estarão mais juntos. A última coisa que um abusador ou uma abusadora realmente considera é o bem-estar dos filhos. Essa nem está na lista das preocupações desta pessoa. Esta pessoa vai usar os filhos, se já não o faz, para continuar perturbando você, para fazer com que os filhos fiquem contra você e sirvam a ele ou a ela. Então, prepare-se para essa batalha. E para você saber como você vai lidar com tudo isso, como eu disse, a primeira premissa: conheça-se. Saiba quais são as suas forças, saiba quais são as suas fragilidades, os seus pontos vulneráveis. Porque não tenha dúvida alguma, o abusador ou a abusadora vai pegar você exatamente aí. Essas pessoas são farejadores das vulnerabilidades das outras pessoas e usam isso. E outra coisa, você precisa empreender essa batalha nos seus termos. Não é nos termos do outro ou da outra. Explico. Se o abusador quer, por exemplo, que uma assistente social avalie a situação das crianças na sua casa, não permita que essa assistente social seja alguém indicado pelo abusador ou abusadora. Percebe? Certamente será favorável a ele ou a ela e não a você, e muito menos às crianças. Então, o campo de batalha precisa ser seu, o seu território, que você conhece, não o território do outro. Terceiro item muito importante nesta guerra é você se cercar de profissionais competentes que saibam muito bem, ou pelo menos estejam dispostos a ouvir de você como age um abusador ou uma abusadora, que estejam dispostos a fazer pesquisas para aprender. Hoje já não dá mais para ter desculpa de que não sabe e não sabe como aprender. A internet está cheia de pessoas que fazem vídeos. É só dar um Google e você vai encontrar vídeos, textos, livros. Hoje já tem livros que mostram exatamente como funciona um abusador ou uma abusadora, narcisista perverso, psicopata. Então, instrua-se e os seus profissionais que estão à sua volta, cuidando das suas coisas, precisam se instruir. E quais são esses profissionais? Primeiro, um advogado. Esse advogado deve saber como proceder. Jamais poderá chamar o abusador ou abusadora de psicopata, por exemplo. Isso não é aceito nos tribunais.
E ainda você poderá sair com processo nas costas de calúnia e de difamação. Como a doutora Ana Beatriz falou num dos vídeos dela, eles adoram atacar sua vítima com este tipo de processo. E ela, num dos vídeos, confessou que ela também foi atacada por um desses perversos com um processo de calúnia e difamação. Então, proteja-se, para que o seu advogado saiba como proceder e não te levar a mais um desastre na corte. Médicos, ou pelo menos um médico, que cuide do seu corpo físico, da sua saúde, porque esta batalha vai exigir muita energia sua. Pode te deixar insone, pode te deixar com estresse pós-traumático, síndrome de estresse pós-traumático, em que você tem uma série de complicações físicas que não te permitem funcionar adequadamente. E não é hora de você não funcionar adequadamente. Um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, um coach especializado em trauma. E melhor ainda, alguém que entende pelo que realmente passa uma vítima de psicopata, de narcisista perverso. Só então esta pessoa vai poder realmente ajudar você. Vai te levar a ficar forte e não ceder àquelas várias tentações, sabe, de querer desistir, de deixar tudo para o outro, porque o outro não vai sossegar até tirar a última gota de você. Então não adianta desistir, porque o objetivo destes abusadores é destruir você. Não é se separar e cada um vai para a sua vida, não. O objetivo é destruir. Não se iluda. Ouço histórias e mais histórias desta gana que essas criaturas têm de destruir as suas vítimas. Que você precisa ter ao seu redor para te ajudar nesta guerra. Também procure um bom assessor financeiro. Como você vai lidar com suas finanças? Como você vai atravessar este inferno no qual o abusador ou abusadora te arrastou? Para você não estar de repente sem recursos para se defender. Tem jeito. É só você procurar a pessoa certa que possa te auxiliar nisso. Se você tem filhos, vá à escola deles e veja com os professores, com a diretora, um jeito de eles te darem um apoio e te deixarem informada sobre o comportamento dos seus filhos, sobre a situação emocional dos seus filhos. E a qualquer mudança, para que você seja notificado ou notificada. Porque certamente mudança de comportamento da criança indica que algo está sendo errado ou traumático em casa. Então, com todos esses profissionais à sua volta, te dando apoio, você está bem melhor equipado para atravessar esta guerra.
No item do autoconhecimento, você também precisa saber muito bem colocar limites. O que você pode abrir mão e que não vai fazer diferença para você. E aquilo que absolutamente não dá para abrir mão. Aquilo que é essencial. E então, você poder dizer não. Colocar bordas. Ó, até aqui você pode ir, daqui para lá não. Daqui para frente você não pode ultrapassar. Em relação ao abusador. Abusadora. Essa é uma das maiores dificuldades das vítimas dos abusadores, das abusadoras. Por quê? Porque pode ser que durante anos de convívio, você aprendeu a se calar. Você aprendeu a recuar, a dar, a ceder, só para manter um pouco de paz. Na doce ilusão que assim você estaria construindo a relação. Tanto relação com o próprio abusador, quanto relação com a família do abusador, da abusadora. E você agora olha assustada para todo esse percurso e percebe que nada disso funcionou. Por mais que você cedesse, por mais que você se negasse, a relação não era construída. Porque é um simples fato que a vítima, quando está enredada, não consegue enxergar. Não dá para construir coisa alguma com esse tipo de gente. Porque não há troca, não há solidariedade, não há empatia, não há respeito e muito menos amor. Só do seu lado. Do outro lado nunca houve. Houve fingimentos de tudo isso. E você ficou na ilusão que agora está se desfazendo. Felizmente, por mais que doa. Outro ingrediente muito importante é você ter algum lugar para o qual você possa fugir. Por exemplo, se você é uma mãe vítima e a situação se tornar totalmente insustentável dentro de casa enquanto o divórcio não acontece, a separação de fato não acontece, você ter um lugar para fugir. Um lugar em que você se sinta protegida, você e as crianças. Pode ser parente, pode ser amigo, pode ser uma instituição. Veja no local onde você mora se existe abrigo para mulher com crianças em situações de risco. Outra coisa, você precisa saber, além de se estudar, estudar o inimigo. Existe um ditado: quando você conhece a si mesmo, conhece o inimigo e conhece o campo de batalha, a sua vitória está garantida. Se você não conhece a si mesmo, conhece o inimigo e campo da batalha, você poderá vencer, mas no fim você perde. Se você conhece a si mesmo e não conhece o inimigo nem o campo de batalha, você, no final das contas, perde. Então,
Conheça o inimigo. Estude tudo que você puder sobre este transtorno de personalidade. Instrua-se. Saiba do que essas criaturas são capazes. Como elas manipulam. Quais são as suas estratégias de ação. Isto até parece que é aprendido no manual, sabe? Que nunca foi escrito, obviamente, mas eu sempre tenho essa impressão, parece que existe um manual que foi lido por todas estas criaturas que têm transtorno de personalidade narcisista ou perversa, ou psicopata. Então, instrua-se. Assim você vai poder prever o próximo passo desta criatura nessa sua guerra, da qual você precisa sair vitoriosa. Como é que os narcisistas, os psicopatas, lidam com o divórcio? Bem, já que o narcisista, perverso, psicopata, é egoísta, egocentrado, afinal, esta pessoa se considera o umbigo do mundo. A pessoa mais importante que existe, o resto não importa. E esta pessoa foi desafiada. Muitas vezes é você que pediu o divórcio. Como você se atreveu a não querer, não querer mais essa pessoa, a tomar a iniciativa? Você, com a sua ação, feriu o seu ego. Ai de você. Porque estas criaturas, além de tudo, são vingativas. Então, mais um item para você se proteger. Estas criaturas não aceitam perder. Jamais. Você pode estar em pânico. Essa é uma das situações mais difíceis de uma pessoa que está sendo vitimizada por um narcisista perverso ou psicopata. Crises de pânico. Vários clientes meus me relatam. Não consegue dormir, não consegue se alimentar ou se alimenta demais, não tem força física, e toda vez que se aproxima alguma coisa com esta criatura, a vítima entra em crise de pânico. Isso é muito comum. Então, para você se defender, para você se curar da crise de pânico, procure encontrar o que é que te dá o gatilho. Qual é o gatilho que desencadeia essa crise? E ao encontrar o gatilho, você se previne de que ele seja acionado. Faça alguma outra coisa quando você vê se aproximar uma crise. Por exemplo, pare tudo e vá olhar o céu. Vai tomar um pouco de sol. O sol é uma energia gratuita que te plenifica de vida. O sol é a fonte de toda a vida na face da terra. Então vai lá fora, vai lá perto da janela, já basta isso. E se permita receber a energia do sol. Respire profundamente. E assim você poderá
desarmar o gatilho da crise de pânico. Muitas vítimas acham que dá para negociar com o narcisista perverso. Não dá. O objetivo dele não é que você ganhe e ele ou ela também ganhe. Não. Como eu já falei lá no início, o objetivo é fazer você perder, perder, perder. Na grande maioria das vezes, eles preferem tacar um processo contra você do que chegar a um acordo. Sabe por quê? Uma das vantagens que a criatura vê nisso vai fazer você gastar mais dinheiro no tribunal, com advogados. Entende? Então, em vez de fazer acordo, vai arrastar você para essa infindável maratona, tipo um processo atrás do outro. Então, mune-se de provas para que estes processos não destruam você. Eu já vi casos, por exemplo, de que o narcisista perverso, ou ela, aceitou negociar. E nessas negociações, fala para lá, fala para cá, advogado com advogado, né? A criatura foi aprendendo exatamente o que dói em você. Quais são os seus pontos que você faria tudo para não mexer? Por exemplo, seus filhos. E depois, no finalzinho, quando está tudo quase resolvido, a criatura recua, desiste. E você, naquela esperança de finalmente estar resolvendo alguma coisa, volta para a estaca zero, até antes da estaca zero. E a batalha recomeça. Aproveite o seu conhecimento do narcisista perverso, do psicopata ou da psicopata, para usar as suas fraquezas, dele ou dela, a seu favor. Por exemplo, uma coisa muito simples, e você já sabe, essa criatura gosta muito de ser elogiada. Isso está de acordo com o seu perfil de megalomania, de se achar o umbigo do mundo. Então, você até pode usar isso. Seja esperto, esperta. Comece, por exemplo, alguma disputa. Você é muito bom com as crianças. Mesmo que seja mentira. Fale isso. Coloque um elogio. Ou então, você é muito bom em lidar com dinheiro. Você é uma excelente cozinheira. Você tem muito bom gosto. E depois, em seguida, você fala aquilo que você quer conseguir. Ou aquilo que você quer tirar desta criatura, porque é seu. Entende? Use e abuse das características desta criatura que você aprendeu na sua grande pesquisa, no seu grande estudo deste transtorno de personalidade. Esta pessoa tem
muito medo de ser descoberta. Essa pessoa, o abusador, tem medo de que descubram quão frágil é o seu ego. E é por isso que precisa sempre mascarar com megalomania, de se fazer de importante. Então, se você tiver provas de alguma coisa que demonstra, de algum aspecto dessa criatura, que demonstra esta fragilidade, guarde na manga. É uma carta valiosíssima para você. Por exemplo, se você tem provas de alguma mentira que esta pessoa está contando por aí. Provas definitivas. Guarde na manga. Você vai precisar. É muito comum a vítima, neste processo todo, perder de vista os motivos reais que a estão levando para o divórcio. E pode cair na armadilha de ir e vir. Mantenha em algum lugar seu secreto, mas que seja acessível, uma lista dos motivos que te levam ao divórcio, para nunca esquecer deles. E assim, o seu divórcio será mais eficiente. Agora, eu quero fazer um resumo das 14 dicas que a Louise de Canonville dá sobre para quem está se divorciando. Tá? Os narcisistas voam abaixo do radar, como ela fala. Portanto, eles procuram não ser detectados. Portanto, espere que vão dizer mentiras. 2. Narcisistas jogam para ganhar gloriosamente. Eles precisam dessa pirotecnia toda, do show, da megalomania para ganhar. O poder e o controle é o ponto principal no jogo do narcisista. É isso que o narcisista sempre procura. O narcisista se empenha para derrotar e destruir seus inimigos. 6. Preferem gastar somas enormes de dinheiro nos tribunais a resolver com acordos fora do tribunal. 7. Mantenha sua equipe legal informada em cada estágio do processo. 8. Documente tudo. 9. Acima de tudo, fique calmo, fique calma, especialmente nos tribunais. Isso é muito comum. Está lá a criatura plenamente calma, afinal eles não têm empatia, então se mantêm calmas, entende? E a verdadeira vítima se descabela, se desespera, tem vontade de esganar a criatura quando ela começa a falar todas aquelas mentiras. E o juiz vai ver os dois e vai achar que realmente aquele que perdeu a calma, aquele que quer atacar, que quer pular no pescoço do outro, é o agressor. Então, mesmo que você tenha que tomar um calmante, não se exalte, mantenha a calma. Não faça observações de demérito sobre o parceiro ou a parceira abusador, abusadora.
para as crianças. As crianças vão ficar num dilema e não vão saber o que fazer com isso. E mais provavelmente vão ficar do lado daquele que foi falado mal. Querem defender as dores do pai ou da mãe. Entende? A criança faz isso. Então não corra esse risco. E procure manter um canal aberto com as crianças, que elas se sintam confiantes em te contar tudo. Mas não faça isso forçado. Não, a criança não vai te contar. Não entre em contato, na medida do possível, com o abusador ou abusadora. Use os serviços de um intermediário que saberá filtrar e saberá tornar esta comunicação objetiva. Porque é humanamente impossível ficar calma, diante de tanto abuso que te causa tanto sofrimento, tanta raiva e tanto desespero. Faça um plano do que você precisa do divórcio antes. E é com esse plano por escrito é que você vai falar com o advogado e todos os outros profissionais. Ou até ajuda. Peça ajuda para esses profissionais para você elaborar esse plano. Não perca tempo se culpando por ter se apaixonado ou apaixonada, por ter se apaixonado pelo abusador ou pela abusadora. Você não sabia, não tinha como saber que aquele início maravilhoso iria se transformar neste inferno. Portanto, não se culpe. Isso só vai enfraquecer você. E não vai resultar em nada. Além disso, você não é culpado. Não é culpada. Mantenha-se focada no motivo de divórcio. Lembra aquela lista que eu falei? Que você guarda num lugar secreto e sempre volta a ela. Quando de repente você, bate aquela dúvida. Será? Será que não sou eu a pessoa que deveria mudar? Que é a pessoa perversa? Poupe-se desta dúvida. E boa batalha para você. Procure ajuda. E uma ajuda, a maior de todas, vem do alto. Não importa que religião você tenha. Não importa se você tem religião. Pense, será que isso tudo que está só à sua volta e você não vieram de algum lugar maior? Maior que você, pelo menos. De alguma força, de alguma fonte de vida. Então, ligue-se a isso. Conecte-se a isso. Segure-se em algo maior que você. Para a gente sair do buraco, para a gente sair do fundo do poço, precisa de uma corda que nos isse, não é? E a corda está pendurada onde? Em algo acima de você. Então, use isso. E você, certamente, depois de toda essa guerra, vai olhar para trás e vai ver tudo
todo o caminho percorrido, tudo o que você aprendeu, toda a transformação pela qual você passou, tudo que você cresceu. E não terá sido em vão. Porque hoje você é uma outra pessoa. Boa guerra para você.